Abertura. Ô tio, o Mundo. senhor faz essa oração, tio Pascoal, Desculpa. a gente abrir o culto, por favor? Tá bom. Paz Senhor a todos, tá? Pai querido, nós te louvamos e te glorificamos pela oportunidade maravilhosa de aqui estarmos juntos novamente, Senhor. E junto podemos elevar nossa voz em agradecimentos a ti, Senhor. Nesta reunião, Senhor, que aqui estamos, queremos louvar o teu nome, queremos compartilhar nossas experiências e em tudo, Senhor, queremos glorificar a ti, Senhor. Nos ajude através do teu Santo Espírito, Pai, que tudo que fizermos seja para a glorificação do teu nome, para que construamos, Senhor, uma família digna, uma família que realmente te serve, uma família que haja crescimento em todos os aspectos da vida. Dê força a cada um de nós, Pai. Tu sabes onde pegam as coisas, mas na verdade queremos fazer o melhor e estar diante de Ti. Ajuda-nos nesse momento. Cada um que vai falar, cada um que vai pregar, cada um que vai orar, enfim, Senhor. Derrama da tua graça e da tua glória sobre a vida de cada um de nós. E é no nome de Jesus, ó Deus, que nós te louvamos. Amém. Amém. Boa noite a todos. Opa, acho que eu tô... Esquecem de colocar no mudo, pessoal. É, Boa noite, né? Faz um tempinho que a gente não tá aqui junto no nosso culto de segunda-feira. É, Acho que todos nós tivemos uma semana bem difícil, né? Tá 2 semanas aí difícil, principalmente, né, a Ana Paula que tá aqui. Fiquei feliz dela estar aqui com a gente. Um jeito da gente estar mais pertinho, né? Um dos outros, mesmo com essa distância. Então, vou abrir o culto, vendo quem gostaria de louvar. É só levantar a mão para eu dar uma olhadinha. Mãe, mãe, tá no mudo. Peraí que meu pai vai tirar do mundo. Depois, Pascoal, o senhor vai louvar? Eu vi que o senhor estava ensaiando a harpa. Tá bom. Primeiro minha mãe, depois o senhor. É. Aí, deu. Deu. Tá no Tá mudo. bom. Você conseguiu ouvir direitinho, Samara? Consegui. Então tá bom. Tá. Ô, Samara, vê, Oi. se- vê se tem um que louva primeiro aí, que nós estamos apanhando aqui no negócio aqui ainda. Ah, tá bom. Não, não tem problema. Se não der hoje, não tem problema também. O tio Pascoal vai louvar. Então, tio Pascoal, pode louvar. Ok. Tá bom? É o hino 394 da harpa cristã, tá? E vamos colocar aqui no. Em sua mão ao arado Jesus, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para ser o Senhor. Não desanime por ser tua cruz maior que a de teu irmão. Ah, no pesar de Jesus, consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando pro lindo céu.
ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai ser o amor proclamando, novas de paz se levando aos que estão aguardando a salvação. Do enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará. Com tanto gozo em glória e luz te consolará. Esquecerá teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Amém. Amém. Glória a Deus. Deu Amém. para captar direitinho aí? Deu, ficou bom. Ficou bom. Amém. Para ver os Que slides bagunçou aqui. e o Mas som. amém. Ah, Glória a Deus. não, mas aqui ficou bom. Mãe, a senhora gostaria de louvar? E depois a Anice. Acho que tá. Eles estão tentando tirar do mudo. Só mais um pouquinho. Pronto. Isso, deu. Ok. Então, vamos cantar o 58. Não. Ei-los murchas estão os dias mais belos, vão depressa, vão. Cristo, lírio dos vales, nunca mudará. Cristo, a luz celeste, sempre comigo estarás. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete sempre comigo estar. Comigo está, comigo estar. Sim, Jesus me promete sempre comigo estar. E se pelas águas tiver de passar, seus braços eternos
hão de me guardar. Sim, mesmo no fogo que vem me provar, meu Senhor me promete sempre comigo estar. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete sempre comigo estar. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete sempre comigo está. Amém. Amém, amém. Tia Nista, com a oportunidade. Isso. 304 da harpa. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador. Não consigo. Tá bom, tia, não tem problema. Alguém quer continuar esse hino? O culto, ele é diferente mesmo sem a tia Sônia aqui, né? Mas A Soninha canta, pede para ela. tá bom. O Cid, a Soninha tá aí, que ela pode cantar? Ou você cantar, tio? Tá no mudo. Já estiver mudo. Isso, agora dá pra... Isso. Tá. Sim. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre a rondar. Flechas transpassaram-me, padeci grandor, mas Jesus me fez vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, nos servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende sua mão sobre nós dali,
Sei assim que por mim Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Sempre às ondas estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Amém. Amém. Que hino lindo, né? A gente tem quase 2 anos de culto, do culto de segunda-feira, em maio, faz 2 anos. E é difícil estar aqui e a gente saber que a Sônia não está mais, por mais que a gente sabe que agora ela foi para casa, né? Porque nossa vida é temporária. Aqui a gente está num tempo que a gente foi construído, Deus nos criou para viver na eternidade com Ele. A gente sabe que ela chegou lá, mas a saudade fica, né? E esse não é traz um conforto para as nossas vidas, né? Porque a gente vai ver, ela já viu a face de Jesus e essa é a nossa esperança. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Senão eu vou passar pelos pedidos de orações, para a gente dar tempo para a lição. Pode falar, tio Cid. Eu quero falar para vocês, que eu estou muito contente, muito alegre. E breve eu vou ter uma notícia muito boa para vocês. Breve, mas muito breve mesmo. Eu creio que todos ficarão muito, mas muito contentes mesmo. E isso é o fruto das nossas orações, tá? Então, eu só queria deixar vocês meio suspensos, tá bom? Mas nós estamos gratos a Deus, tá? Nós estamos gratos a Deus. A Sônia não partiu, ela foi nos esperar, né? Ela não partiu não, porque nós temos a mesma esperança. Doído foi para todo mundo, né? Até hoje dá vontade de chorar, mas nós não vamos chorar não. A tristeza não vai pegar nosso coração. Que na partida dela, Jesus salvou uma alma. Uma vida que estava lá, aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a nossa esperança, né? Então, eu tenho uma notícia muito boa para vocês. Vocês vão ficar muito contentes. E eu quero falar para vocês que a minha neta é muito fofinha. Ela vai fazer um aninho, tá? Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe o pessoal, todos, em nome de Jesus. A nossa esperança. O Pascoal, você podia cantar o hino 300, né? Nossa esperança é sua vinda. Não, não é 340, né? Você podia cantar esse aí, tá, Pascoal? E que Deus abençoe. Olha, e quem puder entrar no site da minha igreja, no sábado e no domingo. Sábado foi o pastor Geraldo Barbosa, Jorge Barbosa, um ceguinho que pregou. Ele deu uma saudação no sábado, foi 10. E ele disse assim: quem corre atrás da obediência não precisa correr atrás da bênção. Certo?
Então, eu mesmo sou tão desobediente que eu tenho que correr atrás da bênção, e às vezes nem a bênção eu alcanço, né? Então, aí eu aprendi, parece que eu levei na cara sábado, né? E no domingo ele trouxe uma palavra muito boa também. Entra no site, pega só essas duas partes aí, para vocês verem como são as coisas, entendeu? Porque às vezes a gente acha que, nossa, quando a gente acha que a gente é alguma coisa, irmão, vem alguma coisa e fala assim: meu irmão, você precisa crescer tanto. E nós precisamos crescer mesmo. E que Deus abençoe todos. Amém. Amém. Mais alguém? Ah, pode falar, pai. Paz do Senhor para todos. E é lógico que para cada um Deus dá uma bênção diferente. Eu fui ao Brasil e voltei o ano passado, cheguei aqui dia 10 de maio. Eu não tinha nenhuma previsão de ir ao Brasil antes de completar um ano. Tudo é muito caro, as passagens são caras, né? E não tinha como eu ir ao Brasil antes de um ano, pelo menos. Eu teria que ir depois de pelo menos um ano que eu já tinha chegado. Mas teve algumas coisas que obrigaram, na força de expressão, né? Que nos forçaram a ir no Brasil nessa época que nós fomos. Quer dizer, com 10 meses, mais ou menos, eu voltei ao Brasil. Mas tudo bem, fomos e tal, programamos, deu tudo certo. E Deus me proporcionou a ida a Curitiba. Eu pude dar um abraço na minha irmã. Vocês não conseguem entender isso, mas a gente consegue ver como que Deus preparou as coisas para a gente aqui em casa, né? E antes de completar um ano, nós fomos ao Brasil, foi tudo certinho, não precisamos, não tivemos problema nada. E quando eu cheguei, abracei a minha irmã. Foi a oportunidade que Deus deu para nós. Vocês estavam aí perto, era uma coisa, mas para mim que estou longe, foi uma bênção de Deus muito grande. E eu agradeço a Deus e agradeço a todos vocês, né? Que não dá para falar a cada um, porque cada um teve uma participação, né? E eu agradeço no nome de Jesus. Amém. A gente vai passar pelos pedidos de oração. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Pode falar. Tá no mudo. Tá no mudo, não dá para te ouvir. Ah, tá, não tá dando. Se você desligar o vídeo, será que funciona? Não? Não. Da próxima, ok. Próxima, então você fala. Então a gente vai passar para os pedidos de oração. O Pascoal, o senhor canta esse hino no final do culto? Só tô de olho no horário, para ter horário para a palavra. Obrigada. Então a gente vai pedir os pedidos de oração e aí o pai, o senhor ora pelos pedidos de oração e pelo Gustavo, tá bom? É, quem tem pedido, só levanta a mão e eu vou chamando o pessoal. Pode falar. Pode falar, tá no mudo. Aí. Pode Senhor, todo mundo. Deus abençoe a todos. Quero pedir oração pela minha saúde, né? E pela minha família. Beleza. Douglas, pode ir. Eu quero pedir oração para que Deus dê direcionamento agora, nesse novo período sem minha mãe, e, e apazigua a minha mente, porque muitas coisas passando assim de sentimento, né? O tio Cid tivemos uma conversa bem legal, e é difícil a gente. Não é que é difícil, rapidamente a gente esquece que ela tá num lugar melhor, a gente só queria ela aqui, entendeu? E é para isso, para que Deus dê paz nesse horário, nesse momento, assim, para nossas mentes. Lá em casa, acho que tá todo mundo muito abalado ainda. E,
e que a gente possa honrar a memória da minha mãe, né? Que ela foi uma serva fiel do Senhor. Beleza? Isso aí. Amém. Mais alguém? A gente vai orar pela família de todos, para Deus confortar, continuar confortando o coração de todos. Mais alguém? Não? Então, pai, faz essa oração, por favor. E aí ora pelo Gustavo, que vai trazer a palavra. Douglas, eu fiquei 5 anos sem poder olhar a fotografia da minha mãe. Eu ficava muito triste, né? Depois de 5 anos que meu coração foi realmente acalmar, porque é mãe. Do jeito que eu amava a minha mãe, você ama também. E essa dor, ela é natural. Vai doer, vai continuar doendo por um tempo? Vai. Mas nós temos que entender e fazer força, porque ela foi para um lugar melhor e que nós temos que estar preparados para um dia encontrar com ela. Isso que agora é o mais importante, né? A dor vai continuar assim, ela vai devagarzinho, ela vai sendo amenizada, mas o importante é que todos nós temos um Deus todo-poderoso que nós confiamos. Glorioso Deus, maravilhoso Senhor Jesus Cristo. Tu sabes, Pai, que esse momento que a família passou é um momento de dor, Pai, e às vezes de tristeza, e muitas vezes queremos questionar o plano A, o plano B, o plano C, mas a resposta sempre vem de Ti, Pai. Dai-nos o entendimento, mesmo com dor, Pai, que foi a Tua vontade e que o Teu nome, Senhor, foi glorificado, porque aquela alma se rendeu aos pés por causa dela estar ali, Pai. Se ela não tivesse ali, aquela alma também não ia ter a salvação, Pai. Talvez o Senhor poderia até proporcionar outro meio, outro método, porque Tu és Deus e Tu sabe todas as coisas. Mas graças a Deus que a Sônia estava ali no hospital, às vezes, Pai, naquela tristeza, naquela angústia, naquela dor, mas até na dor dela, Pai, tu teve prazer de salvar uma alma. Isso, Pai, para mim é mais do que uma confirmação. Mas, que nem o Douglas falou, Pai, a dor permanece. Permanece nele, permaneceu em mim muito tempo. Pai, ameniza essa dor, Pai. Ameniza esse tempo, para que, na realidade, possamos continuar caminhando. O Douglas tem que continuar caminhando, a Ana Paula tem que continuar caminhando, o Germano tem que continuar caminhando, a Simone tem que continuar caminhando, Pai. E que nesse nosso caminhar possamos fazer, Pai, como a Sônia fez até no final. Que bonito, Pai, quando aquelas pessoas dos Gedeões fizeram aquele semicírculo, Pai, e cantaram aquela música. Senhor, aquelas pessoas que também, Senhor, ali naquele momento, eles deram testemunho. Eu fui para os Gedeões porque a Sônia, e outros vinham porque a Sônia, porque a Sônia. Então, quer dizer, Pai, que realmente o ministério dela foi concluído e o teu nome foi glorificado. Isso que é o mais importante para cada um de nós. Mas, Senhor, continua conosco, Senhor. Coloca a tua paz sobre os germanos, sobre os seus filhos, sobre esta família, Pai. E que eles possam continuar glorificando o teu nome com o que eles aprenderam da sua mãe. Senhor Deus, abençoa cada família aqui representada, abençoa cada um que precisa de um socorro de ti, uma intervenção. Muitas vezes, Pai, temos algumas dúvidas, alguns questionamentos. Parece que quanto mais tempo nós temos de fé, às vezes, Pai, a dúvida parece que ela quer entrar no nosso coração. Pai, põe a tua mão e restaura cada um, Pai, e que nós possamos continuar glorificando o teu nome. Hoje o teu filho que vai nos transmitir a tua palavra, Senhor, que ele possa fazer, Senhor, o que
tu já colocaste no seu coração que ele possa falar uma palavra profética, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra que vem do teu coração para o coração de cada um de nós. Queremos ouvir a tua voz, Pai. Usa o Gustavo, faz dele, Pai, um profeta na tua casa. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Gustavo, você está com a oportunidade. Amém. Boa Senhor a todos. É, a responsabilidade de tanto estar aqui novamente. Vou falar que estou com saudade de todos, né? E hoje, hoje não, né? Semana que passou, semana passada, estava refletindo, até conversei com a minha mãe, conversei com a Aline, nesse processo, né? Quando a gente vive um pouquinho do luto. E a única coisa que me confortava era saber que morrer com Cristo é lucro, né? Essa é a parte que conforta a gente. E quando sabemos que nós estamos em Cristo Jesus, nós não estamos morrendo, mas nós estamos tendo vida eterna. Amém? É, quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Vim trazer uma palavra hoje, creio que seja profética, como o tio Gilberto falou, simples, mas de Deus, que se encontra em Salmo 139, diz assim: Senhor, tu me sondaste, me conheces, tu sabes o meu assentar, o meu levantar, de longe entende o meu pensamento, cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conheces. Tu me cercastes por destras e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali está também. Se torna as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me erguerá e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo, que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encombrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e as luzes são para ti a mesma coisa. Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me o ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sobe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, entredecidos nas profundezas da terra. Os teus olhos virão o meu corpo e ainda informe, e o teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quanto nem ainda uma delas havia. Só até aqui só. Eu meditando nessa palavra e questionando ao Senhor, né? E não aquele questionamento que a gente coloca o Deus na parede, né? Isso para mim não existe, mas às vezes pode, igual o Douglas falou, para trazer clareza na nossa mente. E as adversidades, quando chegam, as provas, quando chegam, a gente começa a se perguntar, Senhor, por quê?
Senhor, para quê? E quando passamos esse momento de dor, momento de luto, momento talvez uma perca do emprego, uma porta fechada, a gente se questiona. E o Senhor também me fazia lembrar. E quando as coisas vão bem, você me questiona, eu sei o que é bom para você, né? O que te faz crescer. E eu falava, Deus, tanto medo, tanta dor, tanto sofrimento tá acontecendo nesse mundo. A gente está passando por fases que o governo está mundial, qualquer hora pode estourar uma guerra. E o Senhor falava comigo, nada sai do meu controle. Nada sai da minha direção, tudo tem um propósito. Tudo tem, até que você ainda não entende, tem um propósito de Deus na Terra. Eu falei, Senhor, mas a gente somos tão falhos, então ensina, né? Ensina a gente, Pai. E o Senhor vem dando graça. O Senhor vem trazendo a tua mão sobre a nossa vida para nos direcionar, para nos erguer, para nos dar clareza, para nos dar destreza. Porque eu falo que sem o direcionamento de Deus era impossível. E quando o Senhor fala, eu sei de tudo, eu sei o caminho que eu te coloco, pessoas que eu tiro do teu caminho, fica calmo, eu preparo tudo, Gustavo. E eu falei, então tá, Senhor, então eu entrego tudo nas suas mãos. E comecei a ler esses salmos toda a noite. Salmo 139. Antes de dormir, eu li ele. E o Senhor foi trazendo à memória pessoas que eu precisava liberar perdão, pessoas que eu precisava, às vezes, trazer uma palavra, pessoas que eu precisava trazer um direcionamento. E ali o Senhor foi trazendo também coisas que eu tinha que me afastar, né? E aí eu falei, Deus, o Senhor me conhece tanto, começa a falar comigo em sonhos. E os sonhos começaram a vir. E aí eu comecei a ver o quanto Deus ama nós. Eu falo para vocês, não é fácil passar momentos difíceis. Uma perca de um parente, uma perca de um ente querido. Não é fácil, mas tudo tem um propósito. O Senhor, eu vi, assim mesmo que eu estava de longe, eu consegui acompanhar um pouco, não como as pessoas que estavam mais perto, mas eu vi a mão de Deus em tudo. O Senhor preparou a casa para ficar lá, preparou os dias, preparou a viagem do tio Gilberto com a Marta, com a Samara. O Senhor é Deus de detalhes. É mesmo que ainda é é muito doloroso, mas o Senhor prepara tudo. O Senhor, Ele guarda, Ele restabelece, porque o Senhor, nosso Deus, não é um Deus de um dia, Ele não é um Deus de uma noite, mas Ele é um Deus de uma eternidade. Ainda que tivemos passando mais que o aperto, confia, confia, porque talvez na hora dessa enfermidade, talvez na hora que, mas nós oramos tantos, nós pedimos tanto a Deus, mas Deus, ele deu oportunidades. Deus, ele trouxe momentos para ter memórias. Há uns dias atrás, um irmão aqui da nossa igreja foi ao Brasil, estava almoçando na mesa com a família, as filhas, sentiu mal e foi ao hospital. Quando chegou ao hospital, já deu parada cardíaca nele e algum momento já faleceu. E a gente não sabe entender os planos de Deus. A gente não consegue entender. A gente consegue, como o Cid falou, obedecer. E o Senhor me trouxe com todas essas dificuldades. O Senhor me falava assim: me adorar quando tá tudo bem é simples. Mas quando a adversidade tá, consegue me adorar, Gustavo? Consegue me glorificar quando eu fecho uma porta?
consegue me glorificar quando talvez não é da forma que você quer. E aí o Senhor me trazia a identidade do verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador não é aquele que precisa de estar tudo perfeito para estar adorando. Mas o verdadeiro adorador que ainda que tudo talvez não esteja da forma que ele pensa, ele viu, ele continua falando assim, porque ele é maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ainda que a doença chegue, ainda que o desemprego chegue, ainda que a morte chegue, ainda que tudo fala não, continua adorando, continua glorificando, continua falando, Senhor, obrigado. Senhor, tudo é seu, tudo é para ti, tudo vem de ti, obrigado. É isso que nos faz um dia excelente adorador. É isso que nos sustenta, porque ainda que tivesse o dia das adversidades, nós sabemos que tem um Pai que zela por nós. Nós sabemos que tem um Pai que cuida de nós. Sabemos que tem um Pai que, ainda que nós choramos, ele fala: vem cá, foi para o teu bem. Ainda que tem um Pai, ainda que tem situações que fala: Pai, eu não estou aguentando. O Senhor traz alívio, refrigério e paz. O nosso Deus, ele é Deus de detalhes. Ele não deixa passar os detalhes para falar que ele é Deus. Ele é criador de céus e terra. A palavra dele não é imutável. Eu te falo nesta noite. Confia, entrega. É muito bom a gente rir, mas a palavra de Deus fala assim, ó, que converta o seu riso em pranto, porque é onde você consegue ter intimidade com o Pai. É onde nós conseguimos ouvir a voz do Pai. É muito bom a gente tá tudo perfeito, mas talvez às vezes quando tá tudo do jeito que a gente quer, a gente começa a esquecer de orar, a gente começa a esquecer de buscar, a gente começa a esquecer de jejuar. E aí, papai, deixa apertar um pouquinho. Te falo por mim. Eu andava numa vidinha muito boa. E papai falou assim, não é assim, Gustavo. Eu falei, não, mas eu vou fazer sempre, eu vou fazer. E papai começou a me apertar, e me apertar, e me apertar, e me apertar. E aí comecei a jejuar, comecei a orar mais, comecei a estudar, comecei a buscar a palavra. E o papai falava assim, assim que eu te quero. Você entende? Porque eu não posso ser muito tranquilo com você, Gustavo. E eu falava, amém, Senhor. Amém. Né? E eu via os livramentos de Deus, os livramentos de morte. E aqui toda semana eu pego uma estrada muito perigosa. Só essa semana que passou foi 3 mortes. Eu passo às vezes pelos acidentes e papai fala, tô te guardando. Então é dessa maneira que nós temos que entregar, confiar a nossa vida ao Senhor, confiar que Ele tem o melhor. Nós tivemos um Deus fiel, o Douglas falou assim, um exemplo de mãe que eu tive, de uma serva fiel, né? Um exemplo de tia, e não só a tia Sônia, mas aqui todos os meus tios, eu vejo a glória de Deus, meus primos, eu vejo uma família abençoada por Deus. Uma família, não é porque é a minha família, mas é porque eu vejo, né? A Aline fala, olha, sua família é uma bênção, né? Vocês não brigam, é totalmente diferente lá da família de onde eu venho. Vocês não se entendem e daqui a pouco tá todo mundo bem, cantando, né? Então é abençoada por Deus. A mão de Deus está sobre essa família, né? Igual o tio Gilberto falou, uma vida foi alcançada por esse propósito. Eu tenho certeza que mais vidas foram alcançadas, né? Pelo um exemplo de fé da tia Sônia, pelo a luta, né, da família, né? Pessoas, minha mãe falando do Douglas, olha, eu me senti orgulhoso pelo Douglas,
né? A minha mãe falava que o Douglas fez de tudo, cuidou, esteve ali, esteve presente, né? Foi bíblico o que ele falou, ele honrou até o último dia, até o último momento, né? É bênçãos, é obedecer, igual o tio Cid falou, quando você obedece, a bênção, você não precisa correr atrás da bênção, ela vem até você. Então, que nós possamos continuar, continuar, sem desanimar. Saber que o Senhor, ainda que a gente fala, Deus, tá doendo, ele já sabe e tem um propósito. Comece a entender o porquê desse propósito. Para que esse propósito, né? Eu fico muito feliz. Vai se fazer já 2 anos que esse culto, todas as segundas-feiras praticamente, agora tá uma sim, uma não. Nós estamos aqui glorificando a Deus. Nós tiramos um tempo para falar que Deus, ele é maravilhoso. Mesmo que ainda a gente vai nas nossas igrejas, respectivamente na semana, no domingo, Deus, ele é maravilhoso, ele cuida, ele zela, e nós adoramos a Deus em família. E Deus tem visto isso como um bom grado. Deus tem visto isso como um incenso no altar dele. Eu fico feliz porque a nova geração que vem, quando eu vejo a Ana Beatriz, a Malu, o Lucas, o Vinícius, eles trazem a palavra e sempre traz direcionamento. Eu fico muito contente, porque a palavra está sendo semeada, né? Eu fico feliz que ainda que há lutas, ainda que há adversidade, o nome de Deus está sendo glorificado através da vida de cada um, né? Para finalizar aqui, vou contar só um testemunho e para glorificar o nome de Deus. Há algum tempo, a Samara deve saber disso, eu estava sinto algumas coisas no meu outro olho e eu confesso para vocês que eu estava até com medo de ir ao médico. Eu não marcava, quando eu marcava eu não ia, e aí a Aline marcou e foi hoje o médico, né? Tanto que eu tô até com a vista meio dilatada ainda, não tô. E pelos sintomas que eu estava sentindo, eu falei, meu Deus, a minha retina descolou. E para glória do Senhor, eu já fui lá, eu já estava esperando o pior diagnóstico. Aí eu falei, Senhor, tá tudo na sua mão. E o médico olhou, e falou, sua retina tá intacta, tá perfeito. Só ter uma vida normal, ele falou dessa forma, né? Então, eu glorifico a Deus que Ele vem cuidando de nós. Ele vem cuidando. Como eu disse, semana passada eu vi tanto acidente, morte, e o Senhor cuidando. Se eu fui fazer uma entrega, eu caí da escada. Eu não sei como não quebrei meu pé. E Deus falou, eu cuido. A fúria do inimigo é muito, mas eu cuido, né? Então, para glorificar o nome de Deus, para edificar a vida de vocês, né? Ajuda a gente em oração, ajuda a gente orar, roga aqui por nós também. Apresenta a vida da Aline, a minha vida, a vida da Antonella. Eu sou grato a cada um, né, pelo o que vocês fizeram, se reunir ali com o Germano, com o Douglas, com a Ana Paula, com a Simone. Eu fiquei muito contente. Fizeram a live ali, eu consegui acompanhar. Então, sou muito grato a Deus pela família que eu tenho. Eu amo cada um de vocês e que a gente tenha esse hábito de falar que nós te amamos, né? Nós temos esse hábito de falar para um sobrinho, para um tio, olha, eu te amo. Às vezes a gente não fala, a gente espera chegar numa hora difícil para poder falar e que a gente possa falar mais. Te amo, estou aqui, se precisar, liga. A gente precisa dessa força, de se unir mais, cada dia mais, né? É muito gostoso ouvir uma ligação, uma mensagem, um áudio, né? Então, que a gente possamos estabelecer essa identidade de Cristo, amar uns aos outros, suportar uns aos outros, que acho que assim a gente consegue dar força para cada um. Amém? Deus abençoe. A palavra está com a Samara. Amém. Palavra linda.
No meio da mensagem eu lembrei, tem um versículo que é em Salmos 34, 18. Eu gosto da versão em inglês do que da versão em português, porque fala assim que o Senhor está perto dos que estão que têm o coração quebrantado, né, e salva os do espírito abatido. E de inglês fala que Deus está perto do broken hearted, e do broken hearted é uma palavra que fala quando você passa por uma tragédia, né, e seu coração literalmente quebra. Não sei se esse quebrantado é a mesma coisa, mas é bem profundo essa palavra. E eu acho isso muito, muito lindo, como você falou, né? Que Deus, ele tá perto, ele vê, ele cuida, ele tá com a gente. Para finalizar, eu te Pascoal, então canta, louva aquele hino, e aí a gente faz a oração final. Surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte, quem a ele pertencer. E terá sublime sorte, com Cristo ao salvar. Podes tu também dizer, onde está? Onde está? Onde está? Podes tu também dizer, onde está? Onde estás? Onde está? Podes tu também dizer, onde estás? A tu reunido, poder buscar então, pelo amor de Deus unido, por amar em oração. Este vento é descido e o fogo do soprar. Podes tu também dizer, onde está? Onde estás? Onde estás? Podes tu também dizer, onde estás? Onde estás? Onde estás? Podes tu também dizer, onde estás? Todos destemidos são discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu também dizer, onde está? Onde estás? Onde estás? Podes tu também dizer, onde estás? Onde estás? Onde estás? Podes tu também dizer, onde estás? Seja descuidoso para buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso e dar-te-á visões do céu. E Jesus maravilhoso, proclamando ao mundo já, poderás então dizer, onde está? Onde estás? Onde estás? Podes tu também dizer, onde estás? Onde estás? Onde estás? Podes tu também dizer, onde estás? Podia descer? Podia descer? Amém. Tio Pascoal, aproveitando, faz a oração final e aí meu pai dá a bênção apostólica, por favor. Pai querido, nós te louvamos e te glorificamos, Pai, por aqui estar juntos e colocar as nossas petições, os nossos anseios, as nossas imperfeições, Pai querido. Te louvamos, Senhor, pelo testemunho, Senhor, te louvamos pela dádiva que deste a cada um de nós. Senhor, muitos são os pepinos, muitos são os problemas, muitas são as dificuldades que enfrentamos, Pai. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Continue, Deus, falando aos nossos corações e dando aquela segurança que é necessária, Senhor, para que caminhemos sempre, constante e firmemente ao nosso alvo e ao nosso objetivo, Pai.
Muito obrigado, Senhor, pela palavra do Gustavo, Senhor, que vem direcionando as nossas vidas, Pai. Continue dando da tua graça e abençoando-o ricamente. Enche, Senhor, o Gustavo da tua graça. Enche, o Senhor, do teu poder. Fala profundamente a ele, Pai, e que ele seja instrumento para a glória do teu nome aí onde ele está, Senhor. Que a igreja seja realmente abençoada, Senhor, em função dele e aqueles que estão ao seu lado, Pai. Continue abençoando a Antonella e também a Aline, Pai. Sê com eles, sê com cada um dos teus filhos, Pai. E também enche da tua graça, Senhor, a Ana Paula, o Douglas, a Simone, o Germano. Senhor, tu sabes a necessidade deles, Pai. Muito obrigado por podermos nos reunir, Pai, e juntos, Senhor, amenizar, inclusive, as faltas, aqueles anseios, Senhor, na nossa vida. Senhor, nós sabemos em quem nós temos crido, Pai, e continue dando força para que caminhemos rumo à glória, Pai. E é no nome de Jesus que nós te louvamos pela oportunidade de estar aqui com cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, e todos dizem amém. Complemento o teu irmão com a paz do Senhor.